Acabou o carnaval e dizem que agora o Brasil começa 2019 para valer. O fato é que a gente já está trabalhando e bastante desde janeiro. Mas e aqueles nossos projetos pessoais, aquelas promessas de ano novo? Você começou a colocar em ação? Quem fala com a gente sobre esse assunto é a coach Daniele Mendes. Tudo bem, Dani? Tudo. Bom, tem gente que quer esperar o carnaval para depois começar. Isso são desculpas que a gente tem que tomar cuidado, né? Elaine, porque, olha só, já foram 2 meses do ano. E tem mais aqueles que depois lá em dezembro também já não quer fazer mais nada. Já perdeu dezembro também. Ou seja, quanto tempo que nós temos, né? Quando você fala que são desculpas, eu trato lá nos nossos processos de coach como medo. Né? Muita gente tem medo, porque no ano passado não conseguiu realizar, algumas metas ficaram para trás, alguns sonhos não saíram do papel, e daí, agora se eu falar que vou começar, será que vai dar certo? Então, o medo acaba atrapalhando muita gente por causa desse histórico do que no ano passado, no ano retrasado. A outra desculpa aí, na verdade, é o que? A procrastinação. Por quê, gente? Tem que esperar 2 meses do ano, né? Tudo bem, as aulas começam um pouquinho mais tarde, tem gente que tem férias, mas e quem não tem nada disso, né? Quem não tem os filhos de férias, por que demorar tanto? A procrastinação, o que acontece? A pessoa não coloca aquele plano, aquela ação como prioridade na vida dela. Então ela fala, vou deixar depois do carnaval. Mas o quanto que ela quer é realmente importante. E daí eu sempre falo, a primeira pergunta é para não procrastinar mais. O quanto eu quero esse sonho? O quanto eu realmente quero realizar essa meta? A gente já falou aqui de deixar sempre à vista para a gente se lembrar disso. E essa escolha aí das prioridades, pode haver uma confusão, de repente, na hora de elencar o que realmente é prioridade na vida da gente? Olha, na verdade, o que acontece? Eu sempre indico para as pessoas fazer uma separação dos meus objetivos na vida pessoal e na vida profissional. Então, para você que está começando realmente agora, faz lá essa lista do que você quer na sua vida pessoal e profissional. Faz a lista com tudo. Depois você volta e faz o quê? Começa a se perguntar em cima de cada um daqueles sonhos, de cada uma daquelas metas que você quer, qual realmente é a prioridade. Então, é a pergunta, qual dessas daqui eu não posso deixar para depois? O que é prioridade para esse momento? E daí você coloca o quê? Na ordem. E como que a gente descobre o que é prioridade, Elaine? Na verdade, tem muita gente que sonha, que coloca meta, é a meta da mãe, é a meta do marido, é a meta do filho, e não olha para dentro, né, dela, dos desejos dela, do que realmente está em mãos. Então, olha lá, colocou em ordem, daí faz aquela pergunta, por que eu quero isso? Onde eu realmente quero chegar? Hoje a gente está aqui, né? Eu falo muito no coach, nós estamos no ponto A e vamos até o ponto B. Então, o ponto A é onde eu estou hoje. O ponto B é aquele sonho, aquela meta que eu quero realizar. Mas por que eu quero chegar lá? Então, para a gente não se perder aí e ter isso que você falou, né, de visualizar, a primeira pergunta é, por que eu quero isso? E, às vezes, a gente começa a descobrir que a gente não começou lá no dia 2 de janeiro, porque aquilo realmente não é importante para a gente. Então, é priorizar. Agora, você tocou num assunto bastante importante. Tem muita gente que vive pelo outro, né? Pelos filhos, pelo marido, pela mãe, pelo pai, tentando realizar esse desejo do outro. E tem medo, às vezes, de falar assim, não vou fazer isso porque não é o que está no meu coração. Que dica você daria para essas pessoas, de repente, começarem a olhar isso de uma outra forma? Não digo nem já sair disso, mas começar a enxergar isso de uma outra forma para começar um processinho aí para ir mudando isso na vida. Da mesma forma que eu sugiro as metas pessoais e profissionais, quando a gente lida com as metas pessoais, as minhas metas e as metas em família. Aí você o quê? Tem que conversar com as pessoas da sua casa, ou seus amigos, ou lá no seu trabalho, e daí saber dizer não. Essa, gente, é uma das grandes dicas aí. Por quê? Às vezes a gente quer abraçar o mundo. Aí, ok, uma viagem em família é uma meta familiar. Todo mundo realiza, todo mundo sonha, todo mundo vai trabalhar um pouquinho. Uma meta em conjunto fica até mais fácil, porque não é só uma pessoa da casa economizando, juntando dinheiro para aquilo lá. Mas agora, por exemplo,
exemplo, o meu filho terminou a faculdade e quer fazer uma pós-graduação. Ok, já ajudei na faculdade, por exemplo, então é um sonho dele, então ele vai correr atrás. Porque senão, no caso de uma mãe, ela deixa de fazer uma coisa para ela, uma academia, ou deixa de comprar uma coisa pessoal que ela tanto queria, porque ela vai realizar do outro. Claro, quando se trata de filho, a gente sempre quer ajudar, mas é avaliar. Será que o outro também não pode ir atrás? Será que eu não estou vivendo um sonho do outro e não o meu? Então, 2 dicas: separar em metas pessoais minhas, metas da família, e daí começar a se questionar. Eu estou deixando eu novamente do lado, né? E se tiver muita dificuldade, até procurar uma ajuda de um psicólogo, né? Que pode ajudar quando a pessoa começa a se anular muito, né? A gente sempre, né, fala lá nos nossos processos também de coach. A terapia hoje é fantástica, né? E quando se trata de metas profissionais, a ajuda de um coach, né? O que eu trabalho lá é ajudando a pessoa a se orientar para saber se isso realmente é importante para a vida dela, quais são os caminhos, porque a gente está falando aqui de metas, de ações, gente, mas você tem que traçar um caminho. É um pouquinho de cada vez para chegar lá. Só que é o quê? A constância, a persistência. Eu tenho que fazer hoje um pouquinho, amanhã um pouquinho, e chegar no final do mês e avaliar. Eu tracei uma meta, o que eu já consegui? Opa, já consegui 15% dessa meta. Vou para o próximo mês. E assim vai caminhando. Essa é uma forma também de tirar aquela fugidinha, por exemplo, em dieta, por exemplo, né? Que se a pessoa não tiver uma disciplina bem certinha, ela acaba não chegando ao resultado que ela quer. Não, hoje estou com vontade de comer um doce, estou na TPM, mereço comer um doce. Quer dizer, isso quebra a disciplina e acaba depois não trazendo um resultado final de acordo com o que foi planejado, né? É porque, assim, as metas, os nossos sonhos, eles também têm que ser mensuráveis. Não pode ser nada muito limitado, você também faz um negócio pequenininho ou algo muito grande. Então, como é mensurar? É colocar ali o que você acredita que consegue fazer, mas todo dia fazer. E todo dia fazer significa o quê? Que você adotou um hábito. Então, a gente tem que adotar novos hábitos quando nós estabelecemos metas. E adotar novos hábitos é o quê, gente? Fazer diferente do que a gente vem fazendo. Então, para quem resolveu começar a vida agora, é se questionar o que eu posso fazer de diferente para atingir a minha meta. Daqui a pouquinho vocês vão falar aí sobre dinheiro mesmo, né? O pessoal que quer economizar dinheiro. Não adianta deixar para economizar dinheiro para viajar lá no final do ano, em outubro, novembro. A pessoa tem que começar desde agora. A questão é o quanto que eu vou economizar, o quanto eu quero emagrecer. Quero emagrecer 5 quilos até o final do ano. Então, daí começa lá a fazer dieta ou fazer exercício lá em setembro. Não dá. Então, coloca um pouquinho de agora, chega no final do mês e fala, opa, emagreci 1 quilo. Comemora. Eu sempre sou também de comemorar. As metas, elas precisam ser celebradas para quê? Para que você continue nesse ânimo, nessa motivação de atingir mais uma e mais uma e mais uma. A gente pode dizer também que é importante que não haja uma rigidez muito grande para não se tornar pesado, isso? Na verdade, quando a gente fala de rigidez, é porque a pessoa, no ano passado não conseguiu, aí ela fala, não consegui, então vou trocar de meta. Daí ela troca de meta e faz alguma coisa mais impossível. Então, nós temos que ser o quê? Realistas e flexíveis. Então, assim, primeiro coloca o pé no chão e fala, será que eu dou conta? Eu sempre gosto de usar o exemplo de trocar de carro. Então, hoje eu tenho uma moto, então eu já vou trocar para uma BMW? Não, eu vou para um carro que está mais acessível e depois eu vou para uma BMW. Tudo bem, estamos sonhando alto, né? Mas, assim, o que acontece? Um pouquinho de cada vez e, assim, isso não te desanima. Isso você olha para trás, olha para o seu momento e fala, nossa, eu consigo. Então, tem que ter a flexibilidade também, não dá para ser tudo ali. Agora, Elaine, não dá para procrastinar e para não deixar de fazer um pouquinho cada dia, senão não há meta que seja realizada. Vamos deixar uma dica, então, para o pessoal que, de repente, tem essa tendência à procrastinação aí. O que você diria para esse pessoal? Porque acaba virando uma tendência, né? Sim, tem que olhar para dentro e se perguntar, por que eu estou procrastinando? Por que eu estou enrolando? Por que isso não está saindo do lugar? E daí aquilo que nós falamos um pouquinho, o quanto isso é importante para mim. Então, sempre faço, levanta e faça aquela pergunta, o que eu vou fazer hoje que vai me aproximar do meu objetivo? O que eu vou fazer hoje que vai me aproximar do meu sonho, da realização do meu sonho? Então, todos os dias,
ao levantar ou já dormir. O que eu vou fazer amanhã que vai me aproximar? Eu tenho que ter uma ação, porque meta a gente só realiza depois de o quê? De fazer esse planejamento de ações. Então, se pergunta, porque senão passou o dia e você não fez nada do que você queria. Então, a pergunta eu faço. O que você vai fazer amanhã para se aproximar do seu objetivo, né? Botar em ação. É isso aí. Obrigada, Dani. Obrigada a vocês.